Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Poggioli e hoje nós vamos conversar com o juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Fábio Vieira Herth, e nós vamos falar a respeito da justiça restaurativa. O doutor Fábio, ele é presidente do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, aqui em Porto Alegre, e ele tem feito alguns experimentos em termos de justiça restaurativa, tanto em termos de pesquisa quanto em termos da prática judiciária em matéria criminal, ele vem já trabalhando com essa questão da justiça restaurativa. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra para o Conrado para que ele dê boas-vindas para o nosso convidado. Bom, boa noite, Fábio. Boa noite. E boa noite, Leandro. Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite para vir conversar conosco. Prazer enorme te ter aqui conosco para a gente bater esse papo aí. E, como eu te dizia antes da gente começar a gravar, os colegas aí fizeram referências muito elogiosas do teu trabalho e a gente tem acompanhado aí mais ou menos pelas redes sociais, assim, né? Não tenho acompanhado ali no dia a dia porque não tenho tido essa oportunidade, mas a gente tem acompanhado através dos colegas e enfim, né? Então o que eu já vou encaminhar assim já a questão, né? Nós conversamos com o Leoberto, conversamos com a Dulce. Mas me chamou muito a atenção, porque é a área que eu estou atuando, e que é a área penal, né? Como é que você tem desenvolvido? Porque não é fácil trabalhar com essa questão que envolve dialogicidade, eu acho que técnicas de aproximação, né? Porque envolve aí a área criminal, que é sempre muito estigmatizada, né, das pessoas que estão envolvidas ali, né, especialmente a vítima, né, aceitar conversar e, sei lá, ter um contato. Então, eu queria ouvir de ti, assim, Fábio, o que tu estás trabalhando, né, efetivamente. Queria que tu te traçasse assim, um panorama geral do que é a justiça restaurativa na área penal, na área criminal, qual é o status quo disso, né? E as perspectivas que se tem para o futuro. Também, assim, podemos assim aí comentar, claro, evidentemente, em relação à questão legislativa. E eu sempre gosto também de saber, dentro dessa perspectiva, não só legislativa, mas assim, como é que está a tua sensibilidade para o ambiente, assim, do mundo jurídico em relação a isso, né? Então, são todos esses temas. O nosso tema aqui é um bate-papo muito livre, então a gente vai se conduzindo aí, e a gente vai trocando ideias, né? Eu acho que a partir da tua experiência, o que tu tens trabalhado, já vai abrir uma senda bem interessante. Então, está contigo e seja bem-vindo, né? Então tá. Queria agradecer então ao professor Cordioli. Espero conhecê-lo aí pessoalmente. Já conheço o trabalho, mas ainda não tive oportunidade. E especialmente o meu amigo e colega Conrado, um juiz a quem eu sempre tive muita admiração e referência, porque densifica muito o conteúdo do direito penal, dá um colorido acadêmico que muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue ver tanto em algumas instâncias de julgamento. Inclusive, eu mencionei para ele que no meu livro individual eu acabo citando uma jurisprudência dele, que acabou sendo a linha mestra do meu mestrado em direitos fundamentais. Então, acho que realmente vai ser uma conversa interessante aí. Bom, talvez eu possa começar contextualizando o lugar de onde eu falo, né? Que, para além de ser o coordenador de um centro judiciário que trabalha com justiça restaurativa, eu cheguei a esse local por um sentimento de inadequação muito particular meu com a justiça criminal.
tenho quase 25 anos de magistratura e boa parte desses 25 anos atuei como juiz criminal, ou seja, como juiz de execução penal, ou mesmo instruindo, processando e julgando casos. Mas um dia, há alguns anos, eu fazia plantões em Porto Alegre e fazia um plantão na cadeia pública, uma audiência de custódia. Então, tinha virado à noite ali, decidindo as questões, e depois, às 9 da manhã, como de rotina, íamos lá para a cadeia pública para fazer as audiências de custódia. E era um domingo de verão, modorrento, assim, calor insuportável. Em Porto Alegre tinha estragado lá o ar-condicionado da sala de audiência da cadeia. E devo ter ouvido ali 9 ou 10 jovens, e recorrentemente saía um, voltava outro. Eram todos jovens de 18, 19 anos, negros. E eu não sei por que naquele dia terminou as audiências, tem todo aquele procedimento de segurança, né, e tal. Eu foram me deixar no foro, eu fui pensando absorto, assim, naquele caminho, que eu não conseguia mais fazer aquilo. Não conseguia mais trabalhar a justiça criminal naquela perspectiva, mas foi tudo por uma conjunção ali de acontecimentos. Era domingo, então eu ia almoçar com minha filha mais tarde, e ela tinha a mesma idade que aqueles jovens. E aquilo me deu uma sensação de desconforto muito grande. E eu tive, assim, uma percepção, e, por favor, muito minha, né? Até porque eu respeito demais, ainda mais colegas como o desembargador Conrado aqui, que continuam trabalhando na justiça criminal. Foi uma inadequação minha, totalmente minha. Tenho muita admiração por quem ainda trabalha com a justiça criminal, mas eu senti que havia uma certa inadequação, e de alguma forma, com aquelas decisões que eu tinha tomado, estava tomando, eu acabava, não intencional, mas conscientemente, produzindo algum tipo de violência, na medida em que aqueles jovens teriam que se aliar a facções criminosas, enfim. Uma realidade muito, muito própria do juiz que está na ponta, né? Que tem que tomar aquelas decisões nessas audiências de custódia. Mas eu, francamente, não sabia, assim, para onde ir. Já tinha feito um mestrado fora do país e me sentia um pouco desmotivado. Eu olhava para frente, via que tinha muito tempo ainda de magistratura e não conseguia me enxergar, assim, em que extrato da jurisdição eu poderia me sentir mais produtivo, mais adequado, digamos assim. E acabei, então, batendo as portas da Justiça Restaurativa sem conhecer muito, né? Eu lembro quando eu cheguei e me habilitei para coordenar o Sejust, eu disse, bom, eu começo por aonde? O que eu leio primeiro, né? Claro que me deram o Trocando as Lentes, né? A obra seminal do Howard Zerr. Não, leia isso aí que está tudo bem, tá? Leia isso aí que não precisa ler mais nada. Claro que com o tempo eu fui percebendo que não era assim, né? Não bastaria ler apenas aquela obra, até porque hoje eu tenho uma visão muito crítica da obra do Howard Zerr. Às vezes a gente tem que cuidar com a justiça restaurativa, porque ela é uma fala sempre feita para convertidos, e existem muitos dogmas. Então, às vezes, você não pode criticar uma pessoa ou alguma fala porque você está cometendo uma heresia. Tem esse problema também. Então, mas eu tenho esses compromissos de criticidade, e em seguida eu vou fazer esse comentário em relação à obra do Trocando as Lentes, que ele revisitou 25 anos depois, né? Fez uma revisão daqueles achados. Bom, quando eu falo em justiça restaurativa e direito penal, às vezes é difícil a gente customizar a fala, porque às vezes, por exemplo, num curso de capacitação para facilitadores, que são os trabalhadores da justiça restaurativa, você vai ter gente da saúde, da educação, enfim, e quando chega naquela parte de explicar o que é o bem jurídico penal é um pouco complicado, né? Então,
Então, a gente, às vezes, tem dificuldade, que nós vamos ter aqui, mas nós trabalhamos, então, não naquela perspectiva do Jacobs, né, do direito penal como um sistema ideal, a norma espera que haja uma estabilização social pelo respeito que as pessoas vão ter para em face das normas, nem o harm principle do Feinberg, que é sempre uma intenção moralista por trás da norma, né? Então vamos proibir a pornografia como forma de proteger a imagem da mulher, mas na verdade há uma intenção moralista. E acho que a concepção mais aceita quando a gente vai trabalhar em conflitos fraturantes, que são os crimes, para levar isso para a perspectiva da justiça restaurativa, seria como ver no crime a ofensa aos mais caros direitos, né, os direitos fundamentais, e a punição seria, então, a restrição mais extremada a esses mesmos direitos fundamentais. Para resolver esse conflito, então, o Estado providenciaria na adjudicação do conflito, né? Então, tira dos envolvidos o conflito para evitar a vingança privada. Mas isso é uma falácia até na criminologia crítica. Isso é muito falado, né, de que, na verdade, o conflito real ele não é transposto para a lei. Então, o Estado não vai lá e retira, adjudica o conflito e vai trabalhar o conflito no processo. Não acontece isso no processo criminal, todos nós sabemos. Né? O conflito real fica esquecido. Surge um novo conflito, né? uma ficção jurídica que até originou aquela expressão que eu não gosto, né? Aquela locução adolescente em conflito com a lei. O conflito dele não é com a lei, né? O conflito dele é um conflito social, um conflito com a vítima, enfim. Essa é a perspectiva da justiça restaurativa. Delito não é apenas uma transgressão da lei. O foco está no fato, na circunstância de que as pessoas ofensoras causaram dano às vítimas, primárias ou secundárias, às comunidades e a elas mesmas. E aí, então, surge aquela perspectiva ideal de um gráfico de 90 graus, o que nós temos hoje no sistema de justiça criminal é a responsabilização passiva, né? A heteronomia, né? Então, aquela coisa do réu dizer, já sofri minha condenação, sofri minha pena, o réu que é escutado só na perspectiva da prova, assim como a vítima, e que pode, inclusive, não dizer nada, nenhuma palavra durante todo o processo, e assim está bem sedimentada essa percepção de uma responsabilização passiva. Né? Então, não há uma autorresponsabilização, há uma coerção e não há uma perspectiva de um modelo de coesão. Né? E se trabalha muito naquela perspectiva também das janelas de disciplina social, né? Então, sociedades em que há muita permissividade, né? Um baixo controle social, um alto apoio, nós trabalhamos com perspectivas permissivas, né? Quando nós temos baixo controle, baixo apoio, uma sociedade negligente, então um azáfama, né? E quando nós trabalhamos numa perspectiva de autocontrole social, punitivo, e baixo apoio, uma perspectiva punitiva. Então, a justiça restaurativa, mesmo que utopicamente, persegue uma conjugação de autocontrole e autoapoio, né? Então, isso, idealmente, seria a justiça restaurativa nessa perspectiva. A questão também, às vezes, a gente pode em seguida fazer uma pausa, porque eu acho que já falei bastante tempo sozinho. A locução justiça restaurativa ela não é muito bem compreendida e ela sofre bastante críticas, porque a justiça aqui, como eu digo, né, o Daniel Wachuti, uma vez que estava dando uma aula na graduação do Direito, me perguntou, primeira pergunta, né, o que é justiça, né? E
E diz que o menino, começando a faculdade, né? Diz, é o prédio aquele que fica lá na Borges de Medeiros, né? E então a justiça com J minúsculo, né? Como valor, não na concepção de Hobbes, né? Porque aqui nós não teríamos o soberano, a coerção para o cumprimento dos pactos, enfim, nem na teoria de Rawls, justiça como equidade. Aqui haveria a construção, né, a utopia da justiça coesiva. O professor Ricardo Tim Souza, ele tem um texto que ele fala na ele propõe uma nova conceituação de justiça instaurativa, porque ele diz que os que não se conhecem, e isso é apanágio de hoje de uma sociedade de alta complexidade, né, em que as pessoas não se conhecem, as pessoas interagem sem se conhecer, não há como restaurar o que não existia, o que não existia, o que já estava, né? Então ele propõe instaurativa, porque a expressão restaurativa, então a segunda expressão, ela vem dessas origens das primeiras nações, em que as pessoas sentavam em círculo, idealmente havia uma harmonia social, porque eram sociedades muito simples, todos se conheciam. Então, o propósito era restaurar aquele ideal de coesão. Mas hoje a gente seria pueril pensar numa sociedade tão complexa e falar em justiça restaurativa, né? Então, alguns dizem, mas a restauração aqui é de restaurar um tecido social idealmente harmonioso e tal. Mas, na verdade, a gente tem que ser um pouco mais crítico e dizer que, realmente, talvez justiça coesiva ou instaurativa, eu gosto muito dessa expressão do professor Ricardo Tim Souza, talvez fosse mais interessante. E antes de começar a problematizar, que foi o desafio que o Conrado colocou no final, o curioso é o histórico da justiça restaurativa, né? Então ele tem essas inspirações nas primeiras nações da América do Norte e na Oceania, mas ele nasce como um movimento sociopolítico ali no final dos anos 70, meados de 70, e depois começa a ter um desenvolvimento acadêmico no começo dos anos 80, numa confluência quase impensável de movimentos sociais pelos direitos civis, né? Então, pessoas negras, homens negros aprisionados, então, ofensores, né? E o das vítimas de crimes sexuais, né? Mulheres, então, vítimas de ofensores, trabalhando numa confluência no que vem a ser, então, nas décadas seguintes, e a justiça restaurativa levada para os tribunais. E não sei se a gente pode já começar a conversar, porque daí depois eu tenho algumas questões para problematizar. Não, mas quando você fala assim, você fala de justiça restaurativa como autoconservadora, né? Você a si próprio ali, eu não peguei bem o ponto, né? Quando ela se autorreferencia ou se autoconserva, como é que o que de fato é essa questão da justiça restaurativa enquanto uma autoconservação ou autorrestauradora? Você empregou a expressão auto ali e eu não consegui acompanhar o teu raciocínio. Eu não lembro de ter usado essa expressão, mas talvez o que eu tenha feito transparecer é que no momento em que você faz uma prática restaurativa em função de um conflito real, o que se busca, claro que não se pode pretender, ainda mais na nossa realidade de um fosso social, mas é que as pessoas possam procurar uma certa autonomização para decidir, naquele caso, o que é a justiça como valor, no sentido de que dano deve ser reparado, que necessidades devem ser atendidas, quem deve fazer o quê, retirando o labeling approach, né? Retirando o estigma de réu e de vítima, enfim, porque a gente vê, esses tempos a gente estava num workshop e uma facilitadora nossa contou um caso muito interessante, que se usa muito a figura da pedra na água
né, e da água em ondas concêntricas ali. Então, a pedra, quando ela acerta na água, ela seria o conflito ali entre o réu e a vítima, o ofensor e a vítima, melhor dizendo. E à medida em que as ondas vão se espraiando, elas vão atingindo as vítimas mais próximas, os familiares, as comunidades, mas a coisa não é tão simples assim. Esse caso era o seguinte, era um caso real. O rapaz, a polícia entrou lá numa favela aqui em Porto Alegre, o rapaz jogou a mochila na casa do lado e acabou sendo preso, enfim. Não só pelo crime de tráfico, mas isso foi para a Justiça da Infância. E ali, numa prática restaurativa, ele disse, não, mas o que está mais me preocupando agora é a fulana, né? Não, mas qual fulana? Que fulana? Né? O teu problema aqui é com a justiça, tu estava com droga. Não, mas na hora eu joguei a mochila na casa dela, ela tomou uns tapas lá da polícia, ela foi presa e depois soltaram, e nada daquilo foi para o processo. Ninguém sabia que alguém tinha sido, digamos, teria sofrido alguma consequência, e não era lateral, né? Era uma consequência indireta daquele fato. Então, seria no sentido de atribuir o valor de justiça mediante uma construção metodológica das pessoas envolvidas. Não sei se foi isso que eu mais ou menos transpareci. Para mim ficou claro. Fala, Conrado. Não, achei muito interessante isso. Não, eu só fazer uma referência, assim, o Fábio coloca a questão da... Aí vai, assim, né, para a gente encetar uma conversa mesmo, assim, mais em linha dialógica, assim. O direito penal é uma ferida aberta, né? Eu acho que para nós, juiz, tu ter sempre uma ferida aberta, assim, tu não consegue... Ou então, como eu gostei muito dessa expressão que tu usaste ali, é aquela velha história da fala para convertidos, né? Ou tu entra e te acomoda dentro de um discurso assim alienado, né? Digamos ortodoxo, até eu diria, né? E aí tu te acomoda como enfim, um afazeiro, assim, né? Agora, ou então tu tens essa ferida aberta, assim, e como tu colocas, né, Fábio, assim, porque está bem dentro disso que tu está colocando. Eu estava trabalhando agora um texto a respeito do tempo como pena, né? Tem várias obras aí, a mais conhecida da Massucci, aquela uma obra muito boa, ela italiana, mas e é um negócio que me chamou a atenção, assim, porque é um negócio muito complicado isso, né? A pena, na verdade, ela tem uma ligação. Se a gente abstrair um pouco assim essa coisa do tempo de pena como proporção exata de cada crime, não é isso. Estou falando especialmente do tempo prisional mesmo, dentro do presídio, que é um tempo que não passa, né? Ele é um tempo estagnado, ele é um tempo paquidérmico ali dentro. E a pena, ele tem quem traz essa ideia muito é o Foucault, Michel Foucault, e da relação da pena com o salário, como pagamento. Tu vê que se usa muito isso, né? Essa expressão, o cara, eu paguei, está pagando. E essa expressão ela demonstra muito bem assim, né, no seu pano de fundo, toda o que é afinal o preso, né, dentro de uma realidade assim conjuntural. E aí tu vens assim como aí trago um pouco também do Zygmunt Bauman, né? Que é aquela coisa que o preso, na verdade, como ele não é um consumidor propriamente dentro de uma cadeia formal de consumo, ele perdeu a sua capacidade de consumir, então ele passa a ser o lixo.
E até o Bauman faz uma comparação assim de lixo, né? Lixo e lixo humano. E então, porque antes, até ele coloca numa das obras dele, eu acho que é Vidas Despedaçadas, se não me falha a memória, ele traz essa ideia assim de que aquilo ali, ele no início ainda havia um discurso de reeducação, de uma ideia de preocupação, que foi se desboroando, se desidratou completamente isso e virou mesmo uma estrutura de isolamento do indivíduo, de isolamento. Ele não serve para mais nada, não tem mais recuperação nenhuma, então tu isola. E aí me veio até aquela ideia, assim, né, quando eu estava lendo essas obras, assim, atrás dessas ideias, e que aqui, tu vê aqui mesmo, nós tivemos um episódio aqui no Rio Grande do Sul, que vinha o lixo da Europa aqui e ficava estacionado dentro dos containers ali em Rio Grande. E nós tínhamos e aí tinham pessoas que recebiam isso para desaparecer com o lixo. E de uma certa forma, essa ideia assim, que vige na ideia do povo, ou tu matar o indivíduo, né? Como agora, por exemplo, nós assistimos hoje aí, né? Evidente, o cara era um fascínio, esse rapaz aí que foi morto, né? E que teria reagido e tal, mas também a gente vê quantos fascínoras tem aí, né? Mais ou menos nesse gabarito, nesse patamar. E olha quanto custou essa operação, tia? Não deve ter sido uma barata, né? Porque ao mesmo tempo nós estamos aí com os quartos de despejo, né? Que são os presídios, né? Mas enfim, o que eu achei interessante, assim, que tu colocas, né? Porque como tu falasse assim, poxa, trabalhar com direito penal. Trabalhar com direito penal é tu teres uma ferida aberta. Eu acho que uma forma, dentro eu acho que foi o que aconteceu contigo, mais ou menos, que foi o que aconteceu comigo, cada um de uma maneira diferente, mas eu acho que num contexto maior é isso, tu acaba questionando tudo. O direito penal, no sentido da prática penal, o processo penal, eu diria assim, a área criminal, ela te faz refletir muito. Ela foi, né, sempre gostei de filosofia, mas ela realmente me deu assim aquele baita empurrão mesmo para dentro da filosofia, para tipo deles analisar de fora essa realidade, né? Então, eu vejo, assim, dentro dessa estrutura do nosso mundo capitalista, que é uma estrutura de consumo, são sociedades de consumo, e aqui, enfim, é a realidade, não estou tecendo nenhum tipo de... Mas acaba havendo muito pouco espaço para isso que tu estás trabalhando. Então, porque, assim, ó, na verdade, toda a relação do mundo do consumo, do mundo da aceleração, do culto à performance que o Ehrenberg coloca, quer dizer, o culto à performance, o camarada, ele tem que estar sempre melhor para receber na disputa, e aí o outro que traz, o Rosa traz a ideia, quer dizer, tu faz muito mais para conseguir manter o mesmo, né? Então, essa loucura da sociedade capitalista vai gerando o que eu aí trabalho com essa ideia em alemão se diz a Hamsterrad, que é a roda do hamster, né? Do hamster. E aí o camarada cai fora da roda, porque ele deixa de ser um consumidor e ele vai para dentro do presídio, e lá dentro do presídio ele tem ali também um negócio gozado, às avessas ele tem uma relação assim também, porque ele precisa encontrar uma ressonância ali de sobrevivência, inclusive para não cair em depressão, porque uma das doenças mais graves que tem dentro dos presídios é a depressão. E aí o camarada, primeiro que ele já entra sem a possibilidade de ter um papel higiênico, um sabonete e uma escova de dente, então ele já tem que se filiar a uma facção criminosa para poder sobreviver e ter esses bens básicos, se ele já não pertence fora. Mas tudo isso que eu quero te dizer
que eu acho que essa questão assim, que é uma questão heterodoxa de tu pegar, tu conseguir, porque o que eu entendi também da tua fala é que de uma certa forma assim há uma, como é que eu vou dizer, tu tem que conseguir abstrair, não dá para dizer, porque tu não vai sair fora dentro de uma, trabalhando de assim um pensamento hermenêutico assim, tu continua dentro, mas tu tem que de uma certa forma gerar um novo ambiente, né, que tu permita ter uma certa abertura de colocar as pessoas para conversar. E aí que eu te pergunto agora, depois dessa volta toda aí que eu dei, mas eu me entusiasmei com essa história, e aí te pergunto assim, porque é exatamente isso, porque como isso tem essa figura, essa configuração de alguma coisa fora do sistema, e é um negócio sensacional, porque está sendo, digamos assim, gerido e fomentado dentro do sistema. Então, como é que é isso aí, Fábio? Me fala, como é que tu trabalha com essa E ideia aí? aproveitando o embalo da pergunta do Conrado, eu vi que você usa a expressão facilitador, né, os nossos facilitadores. Sim, Então, se pudesse explicar como é que isso tá, funciona, seria bem tá, interessante. tá. Eu vou começar por isso, então, para depois problematizar essas questões. É, é, o nosso referencial metodológico, largamente aceito no Brasil, é a Kay Praniss. É uma ela era do movimento feminista, foi contra a guerra do Vietnã, enfim, e ela acabou trabalhando aquelas coisas dos Estados Unidos, como não era assistente social de formação, mas foi trabalhar numa cadeia, não lembro, acho que era na Virgínia, não lembro. E ela, isso lá atrás, né, décadas atrás, e então ela desenvolveu a metodologia do círculo de construção de paz, que é inspirado, então, nessas tradições das primeiras nações, e esse círculo de construção de paz, digamos assim, que foi um produto que o Brasil importou, né? Quando o colega Leoberto e outros, aí o Egberto, lá de São Paulo, eles vão e escolher uma metodologia, primeiro eles escolhem uma, depois eles misturam com comunicação não violenta e acabam, tanto é que ela vem a todo ano ao Brasil, esse ano passado evidentemente não veio, mas para atualizar a metodologia. E ali se trabalha com a figura do facilitador, que seria o mediador, digamos, na mediação, né? Tem muitas semelhanças entre as metodologias, mas já na Europa se trabalha muito com o encontro vítima-ofensor e lá se fala ainda em mediação penal. Muitos não aceitam pela assimetria moral que existe às vezes num crime, né, entre a vítima e o ofensor. Eles não aceitam que a mediação possam chamar de mediação isso pela assimetria. Mas muitos chamam e aí chamam de mediador. Tá? Mas no Brasil a gente usa a expressão facilitador, que é o profissional formado, é uma maratona para se formar nisso, e depois nós temos uma diáspora muito grande, uma evasão, porque essas pessoas atuam como voluntárias do Poder Judiciário e a gente acaba perdendo, elas acabam investindo no seu portfólio pessoal e acabam indo para outros locais. Eu sou muito criticado às vezes dentro da instituição porque eu não tenho, não adianta, isso é muito meu, eu tenho essa perspectiva da criticidade. Então, não é porque eu sou um player do sistema que eu não vou desenvolver críticas, porque exatamente o que nos faltou nesse período, desses últimos 20 anos na justiça extrativa, e eu não tenho problema em dizer isso para as pessoas que inspiraram e trouxeram, enfim, é o diálogo com a universidade. Quem sabe fazer pesquisa, ação, é a universidade. Né? Então, logo que assumi o Sejus, que eu dizia, mas tem muita gente escrevendo sobre justiça extrativa que não faz. Tem muita gente pesquisando que não faz. E tem muita gente que faz e não escreve. Depois, hoje, eu me dei conta que é isso mesmo que tem que ser. Né?
É claro que eu também posso escrever, e quem escreve também pode fazer, não é essa a questão. Mas está tudo no seu lugar, desde que se converse. Mas existe uma certa cisma que a gente está começando a quebrar. Nós temos grandes problemas de trabalhar a justiça restaurativa no sistema do Poder Judiciário, especialmente no sistema de justiça criminal. Primeiro que a gente trabalha com soft law. A gente não tem leis fortes. Você tem um dispositivo na lei brasileira, na lei ordinária, que preconiza, como na lei canadense, lá é para qualquer crime, a preferência de uma prática restaurativa na antessala do processo criminal. Os princípios e os pressupostos da justiça retributiva, que é o sistema atual, e da justiça restaurativa, eles são antípodas, né? Então, na justiça restaurativa, a voluntariedade, a confidencialidade, a participação ativa dos envolvidos, né? Nós temos outros problemas também de desconhecimento, preconceito, o tempo da prática restaurativa, que é um tempo muito diferente, por exemplo, de uma conciliação ou de uma instrução de um processo criminal, uma tendência de fordismo nas práticas. Então, nós precisamos de metas, nós precisamos de números. Às vezes, o juiz me manda um caso e eu devolvo com um acordo restaurativo e o juiz não entende qual foi o acordo, porque não cabe nessa percepção binária dos acordos, de pagar alguma coisa, né? Então, às vezes, o rapaz está mais dócil, voltou a conversar com o pai, está convivendo com o avô, se afastou disso, daquilo, entende? Então, assim, é muito mais etéreo e levam algum tempo. Então, essas são grandes dificuldades que a gente enfrenta, e também os mitos, né? Eu recomendo fortemente para quem se interessar a pesquisa Pilotando a Justiça Restaurativa no Brasil, que foi coordenado pela professora Vera Andrade, de Santa Catarina, e que o CNJ lá, então, habilitou um edital e ela, com a sua equipe, fez uma pesquisa de campo muito interessante e nós fomos pesquisados, não era eu na época, mas quem pilota a justiça restaurativa nos tribunais do Brasil foram pesquisados. E lá ela traz achados que fecham exatamente com esses 4 anos que eu tenho ali de trabalho, que são essas questões, e os mitos, né? Então, justiça restaurativa só para crimes leves, né? Uma vez eu fui fazer uma reunião com o Ministério Público para a gente trabalhar lá uma perspectiva de parceria, sentou lá o procurador-geral de justiça. Primeira coisa, doutor, crimes graves a gente não abre mão, não vamos trabalhar. E no handbook da ONU, que foi atualizado, handbook para os programas de justiça restaurativa, que foi atualizado agora em 2019 e contou com 3 latino-americanos, 3 sul-americanos, né? O professor Daniel Achuti aqui, nosso professor, a Fernanda Rosenblatt, de Oxford e Recife, e a Daniela Bolívar, do Chile. E lá foram os achados que integram um capítulo que não existia no manual da ONU, que é o capítulo 6, demonstra que os crimes mais graves são aqueles em que a justiça restaurativa tem mais potência de ter alguma eficácia. Exatamente porque ali há mais perguntas e necessidades. Eu não sei se vocês viram aquele documentário sobre o Jeffrey Epstein, aquele americano que foi, né, que ganhou muito dinheiro naquela bolha lá de Wall Street e depois montou um esquema de prostituição com adolescentes. E, bom, agora um aviso de spoiler, né, para quem não assistiu, mas ele é processado inicialmente e o sistema ali acomoda, daí voltam a carga outras vítimas, então ele vai ser processado em Nova York e na noite do julgamento ele vem a falecer no xadrez, morto ou suicidou-se, não se sabe. E o que as vítimas que iam no outro dia exercer o seu direito de confrontação e comparecer ao tribunal, o que elas dizem? Elas ficam muito frustradas com aquilo, mas muito frustradas,
E vejam, ele na verdade sofreu pena capital, né? Ele foi morto ou morreu na cadeia, mas é que elas queriam ter a possibilidade de se confrontar e colocar para ele os traumas, as necessidades, né? E eu acho que talvez o mito que não é o mito, é o mindset, né? Que eu acho que governa todas essas percepções de dificuldade de desenvolver projetos de justiça restaurativa é o mindset da punição, né? Que todos nós temos, né? Então, se a gente está indo para o nosso trabalho de carro e passa um motociclista e ali no vidro, no espelho retrovisor, o pensamento que vem à mente normalmente é tomara que se esborrache no primeiro muro, né? Então, isso está muito... E essa coisa que o Conrado falou, que quem fez precisa sofrer, né? Não quem fez pode ter uma oportunidade de aprender. E eu também, aos poucos, fui me defrontando com questões que vão para além dessas questões de percepções arraigadas de subtrativa, mas percepções que vão que trazem uma dimensão social do que é o poder judiciário. Eu já estive numa comunidade em Porto Alegre para levar um programa de justiça restaurativa, em que uma pessoa pegou o microfone, uma pessoa da comunidade, disse: olha, muito bacana, juiz, o senhor vir aqui e tal, querer nos ajudar, oferecer alguma coisa, só que o senhor representa uma instituição que, por um lado, nos massacra, punindo pessoas, permitindo violência policial, e, por outra, o senhor estende a mão. Assim, realmente foi uma situação bem difícil na qual eu estava ali inserido, porque você tem aquela percepção de que você está levando alguma coisa, mas aí também ter cuidado com essa questão, falasse no Foucault, né, da docilização dos corpos, né? Não achar que no nosso arquétipo de caucasiano, de uma elite intelectual, a gente sabe do que as pessoas precisam. A gente fica surpreso nos programas de justiça restaurativa, quando faz pesquisa, porque às vezes acha que as pessoas querem isso, porque a gente pressupõe que as pessoas querem isso. As pessoas querem que a pessoa vá para a cadeira elétrica. Não, mesmo em crimes graves, nesse manual da ONU, muitas vítimas dizem: não, eu gostaria que ele tivesse a possibilidade de aprender, que ele tivesse responsabilização, né? Então, essa questão da legitimação social do judiciário também não é tão simples assim, porque você não pode simplesmente querer a forceps colocar dentro de uma comunidade, dentro de um espaço de alta vulnerabilidade social, né? Pensando assim, eu sempre dizia: não, mas a resposta que me ocorreu nessa ocasião nessa saia justa foi o seguinte: não, mas a gente vive num país de muita desigualdade social. Então, eu não vejo que vocês tenham capacidade de autonomia para desenvolver esse projeto. A gente quer vir aqui ajudar. E aquilo soou muito ofensivo. Vocês não têm capacidade de autonomia. Foi muito ofensivo. Então, só para terminar assim, essa questão da problematização, a gente está há muitos anos preso a velhas discussões metodológicas que dizem mais com a liturgia das práticas, né? Teve uma situação inacreditável. No Círculo de Construção de Paz, essa metodologia, existe uma peça de centro que remete como se fosse uma fogueira ficta, né? Então, as pessoas depositam os seus valores, ficam sentadas concentricamente para ter aquela percepção de horizontalidade e tal. E a Kay Pranes, a última vez que teve no Brasil, ela disse: olha, se não tiver peça de centro, não tem problema, continua sendo uma prática restaurativa. As pessoas ficaram chocadas, como se fosse uma heresia, mas era a própria criadora do modelo que estava dizendo isso. Então, nós ficamos presos nessas discussões, né? Até eu estou escrevendo um livro sobre justiça restaurativa, eu estou muito animado a colocar o título assim, algo como Justiça Restaurativa para além do tempo mítico, né? São essas questões. E nós temos questões de ética, né? Nós não conseguimos vencer essas pequenas discussões, e aí nós não chegamos a questões sociais e éticas fraturantes. Racismo, violência policial, preconceito. Então, esses dias eu estava ouvindo uma psicóloga que trabalha com os adolescentes infratores no Rio de Janeiro, estava participando de uma mesa com ela, disse: olha, abordagens padrão da psicologia com adolescentes que cometeram atos infracionais
adolescência é uma preparação para a vida adulta, para o futuro. E ela disse que futuro? Essas pessoas flertam todos os dias com a morte. Né? Então, é aquela coisa que eu falei agora do epistemicídio, né? De buscar adequar o sujeito violento a um padrão de adolescente médio. Então, a gente não consegue vencer essas camadas de densificação ética, né? Para além dessa ética da alteridade do Levinas, que pressupõe o encontro, né? da questão da violência do rosto, mas densificar. Precisamos aprender com essas novas violências, com esses crimes de ódio, o espectro da dimensão social, né? Mas, por fim, então, o que nós estamos trabalhando hoje é a perspectiva, aquilo que diz na música do Vinícius, né? O sim é o descuido do não, né? Então, o acordo de não persecução penal, que é a possibilidade do Ministério Público fazer um acordo com o réu e assim evitar a pena, ele não traz ali uma possibilidade de uma prática restaurativa, evidentemente. Ele vem, né, no âmbito do pacote anticrime, mas a gente viu um sim nesse não, a gente viu ali um desvão que pode possibilitar uma prática restaurativa. Nós achamos que isso pode acontecer. Talvez ela não seja tão pura aos olhos dos puristas da justiça restaurativa, né? Ela é muito combatida, não é assim, não é aceita assim. Dá para fazer. Tem gente que diz que não dá, porque vai ter sempre essa figura autocrática do promotor, né? Vai ter sempre a questão do esse pode, esse não pode, como é que chama, os gatekeepers, né? Esse caso pode, esse caso não pode, mas a gente enxerga que são poucas as possibilidades de avançar em práticas restaurativas no processo penal, e talvez o não persecução penal seja desse. Hoje mesmo, num curso, e aqui eu encerro, foi colocado um estudo de caso muito interessante, em que houve uma acordo de não persecução penal. É um caso, até eu não lembrava desse caso, um rapaz, numa universidade em São Paulo, era um estagiário, ele era um monitor de uma professora, e tinha que movimentar uns móveis ali dentro da faculdade. Eu não sei se lembra desse caso. E não era o trabalho dele, e nisso ele ficou prensado entre uma estante e um elevador, e acabou quebrando o pescoço e morreu. Essa pessoa, essa supervisora, acabou sendo denunciada por homicídio culposo. E a questão foi resolvida dessa forma. Então, ali mostrava, todos estavam insatisfeitos ali. Os pais não receberam nenhum pedido de desculpa da faculdade. Não foram chamados pelo juiz. Essa pessoa que foi acusada por homicídio, enfrentou problemas emocionais de toda sorte por ter sido etiquetada como uma homicida, né? Então a proposta do estudo de caso era como isso poderia ser colocado numa perspectiva de uma prática restaurativa, né? Então a gente tem muito caminho a percorrer, mas achamos que estamos no caminho certo. Interessante. Eu queria te fazer uma pergunta assim, primeiro, logo quando começou a tua conversa, me chamou a atenção que você pontuou 3 pontos que eu acho que cada vez, e conversando com as pessoas aqui a respeito de direito penal, com o Conrado, a gente tem visto que cada vez tem surgido mais isso no direito penal, que é a questão do ponto de vista não só do Estado, mas principalmente do ponto de vista da vítima, do próprio transgressor, e da comunidade, né? Além do ponto de vista do Estado. Então, isso são questões que me parece que cada vez estão mais presentes no direito penal. Alinhada a essa questão, eu queria ver contigo qual é exatamente o papel da justiça restaurativa. A gente já teve outros convidados aqui que falaram a respeito desse tema, e eu vi algumas vertentes, né? O próprio Dr. Leoberto, né, falou a respeito da justiça restaurativa aqui também, e da tua fala e da fala dele, principalmente, eu vejo 2 aspectos, assim. Parece que é um processo, eu acho que mais da fala dele, mas na tua fala às vezes também, né? Certamente o teu trabalho tem influência dele, né? Então, é a questão de uma cura, que aí eu vou colocar em termos psicológicos, né? Eu não estou falando em psicologia aqui, mas uma cura espiritual, uma cura psicológica, assim, da mente das pessoas, né? É um processo de cura daquilo que foi ferido com o ato criminoso, e aí
como tu pontuou muito bem, não é cura só da vítima, mas também é da vítima, cura da sociedade, mas também a cura do espírito do transgressor aí, né? Então, me parece que por várias experiências que o Dr. Leoberto trouxe para nós apontavam nesse sentido, que ele queria demonstrar que a justiça restaurativa é uma prática, ou instaurativa, é uma prática que pode contribuir nesse sentido. Tu trouxe para nós também, trazendo aí o professor Tim, né, a respeito de uma questão social, dessa questão da comunidade, aí seria uma questão instaurativa, como você diz, né? Então, mas eu vi que quando você traz essas experiências em comunidades carentes aqui em Porto Alegre, você também tem um aspecto social, e pelo que eu entendi, até isso que te levou também a buscar essas alternativas, né? Um aspecto de fazer com que o Poder Judiciário opere na sociedade de uma maneira diferente. Então, tem um aspecto social também, né? Então, qual é o objetivo, assim, da justiça restaurativa como praticada aqui no Poder Judiciário no estado do Rio Grande do Sul, né, ou no Brasil, né? É um objetivo de cura psicológica ou é um objetivo social ou as duas coisas, assim? Se tu pudesse nos colocar... Tá. Muitos do... onde se encontra mais literatura sobre justiça restaurativa é na América do Norte, né? E a expressão healing, ela é usada a todo tempo, né? Seja na perspectiva de que contando as histórias a gente alcança a cura, existem até círculos de cura, né? Que são metodologias usadas lá no Canadá. Eu me incomodei um pouco com essas questões e também com a questão do perdão, que é outra questão trabalhada, porque existe um trabalho, eu não vou localizar aqui porque não seria ético, mas existe um trabalho muito interessante feito pela Pastoral Carcerária numa casa prisional no Rio Grande do Sul, mas trabalha essa perspectiva da cura espiritual sob o ponto de vista cristão. E eu tenho um pouco de reticência com isso em razão da laicidade do Estado, né? Porque muitas vezes, aqui eles falam isso. Eu só assim para esclarecer, quando eu falo cura espiritual, não tô me referindo à psicologia, à psique, né? Sim, assim, sim, eu entendi. Tá. Mas muitas práticas trabalham nessa perspectiva. Então, a própria Kay Plan diz, se você vai numa escola cristã, talvez faça sentido trabalhar esses temas nesses termos, porque isso né? Mas temos relatos de algumas comunidades, por exemplo, em que lá se trabalhava Umbanda, as pessoas não gostaram desse tipo de abordagem. Então, eu sempre tive muito esse cuidado. E a velha discussão, a justiça restaurativa é terapêutica, eu tenho a minha impressão pessoal, ela não é intencionalmente terapêutica, mas ela acaba sendo, se for uma boa prática. Nós temos relatos de uma professora grega que estava aí fazendo o doutorado de sanduíche, que a gente conseguiu levá-la para fazer uma palestra na escola da Júris, em que ela passa uma semana com o pessoal do terrorismo lá da Itália, das Brigadas Vermelhas, numa montanha lá, que eram os terroristas, e as vítimas sobreviventes, ou vítimas indiretas, enfim. E acontece a situação que ela conta de uma da filha de uma vítima fatal pediu convidar o terrorista que matou o pai para ser padrinho de casamento dela. E a nossa formadora, trouxemos ano passado da Espanha, que é psicóloga e também trabalhou nesses casos, até gerou um livro, o Los Ojos del Otro. Eu disse, Francisco, além de facilitadora, mediadora, você é psicóloga, você pode me explicar? Ela disse, Fábio, não tem uma explicação racional, né? Então, a cura acontece nessas bases, eu acho. Ela acaba sendo não intencionalmente no processo terapêutico, mas acaba dando muita possibilidade. Assim como tem casos que a gente acha, aquela coisa que eu disse antes, a gente sempre acha que sabe o que as pessoas querem. As pesquisas que a gente faz nas instituições públicas sempre assim, ó, a pessoa experimenta um processo judicial e você faz uma pesquisa lá no final. Está errado. A gente tinha que perguntar antes o que a pessoa espera, do que a pessoa precisa, né? A gente pergunta depois, quando ela já experimentou o sistema.
E tem vítimas, por exemplo, que a gente chama para o nosso programa de acolhimento às vítimas aqui em Porto Alegre, que elas, não quero saber, crimes graves, às vezes, estupro, por exemplo. Não quero mais saber desse troço, resolvi minha vida, não quero mais falar desse assunto, o Estado não tem nada a ver com isso. E a gente achou que ela precisava muito, entende? E essa questão da comunidade é muito interessante. Isso é uma das discussões mais em voga hoje na justiça federativa. A Fernanda Rosenblatt, que eu respeito muito nessa parte, ela tem um artigo que ela traz assim 80 e poucas concepções de comunidade. E ela diz assim, vou trazer a experiência que é tida como bem-sucedida na Inglaterra. São conselhos comunitários, então o sentenciamento, mesmo feito por acordo restaurativo, é pela comunidade. Quem são as pessoas da comunidade? Aposentados, brancos, totalmente descolados da realidade daqueles ofensores, que em regra são jovens, de periferia, entende? Assim, muito bem intencionados, né? Que é mais ou menos o que acontece no tribunal do júri, né, Conrado? Então, essa questão da comunidade é um desafio. Muitas vezes a solução é o mediador, o facilitador fará o papel da comunidade, porque ele é isento. Não tem comunidade ali, vamos... Né? E o CNJ, que o Conselho Nacional de Justiça, que é quem dita as diretrizes de justiça legislativa para a justiça brasileira, ele afirma, não se pode fazer encontro vítima-ofensor, que é o que nós estamos fazendo, eu atuei até como facilitador num caso criminal, não se pode fazer sem comunidade, não é justiça restaurativa. Então tem também uma questão epistemológica, e o que é justiça restaurativa? É o que o CNJ diz? Ou é o que a Lisa Eliot diz numa definição poética lá, que fala em cura, em afluentes indígenas, enfim. Essa questão é muito interessante da comunidade. Não, eu achei muito interessante isso, porque é interessante assim, trazer um pouquinho para o campo da hermenêutica esse momento assim do diálogo, né? Porque eu acho que a primeira coisa, isso que eu ia te colocar, né, Fábio, porque assim, tu falasse ali, tentando trazer um pouquinho também para a parte mais assim metodológica, mas dentro da legislação, que vocês me dissesse ali que houve uma identificação de um desvão ali para uma possibilidade de realização de um momento restaurativo, digamos assim, se é para dar para usar essa expressão. E aí eu fiquei pensando, né, como é que isso funciona, assim, né? Como é que funciona na prática? O que tipo de aproximação é possível, assim, como é que essa técnica, mais ou menos, né, só pequenas pinceladas gerais, assim, que tu consigas, assim, trabalhar com enfim, esse momento ali de diálogo, né, de conversa. Então, como é que funciona isso aí? Como é que funciona nesse momento, assim, já que tem essas figuras emblemáticas, né? Eu diria assim, a questão do promotor, do juiz e tal. Como é que tu consegue fazer uma dimensão ali paralela, assim, para poder trabalhar isso? Como é que funciona? Até já te incluiria na mesma sequência, né? Como é que vocês escolhem os casos que vão ser submetidos à justiça restaurativa Boa, e como isso boa ocorre? pergunta. Essa é uma questão também bem interessante, que é a questão dos gatekeepers, né? Quem decide o que vai. Isso tem um corte normativo, que é o corte da legislação, e o resto é trabalho de convencimento, de network com colegas, com instituições. Às vezes a gente tem que pegar o promotor que sabe do que se trata, que acredita. Eu mesmo já fui abordado por um colega no estacionamento do Foro Central que me perguntou assim, e aí, está trabalhando na Disneylândia ainda? Acho que eu contei para o Conrado isso. Ele estava claramente, né, fazendo troça ali de eu trabalhar com justiça restaurativa. Não, vamos convir que aquilo lá é Disneylândia, né?
E eu disse, claro que tô achando que eu sou louco, o melhor lugar do mundo para trabalhar é Uberlândia, não vou largar aquilo de jeito nenhum, ainda brinquei. Mas nós não conseguimos ainda trabalhar nenhum acordo de não persecução penal. Nós conseguimos um caso, tá? E tem alguma percepção que eu não sei de onde vem, que as pessoas acham, porque assim, eu trabalho como um gestor ali, eu não sou o juiz do processo, né? Então eu recebo os casos. Mas isso vem nos termos de audiência, é muito curioso. Ah, percebo que aqui tem um componente de cisânia familiar. Então, identificam muito esses problemas familiares com a justiça restaurativa, no sentido dos relacionamentos, né? Então, as pessoas têm essa percepção de que são relacionamentos que vão perdurar no tempo. Mas eu lembro de um caso, ver como são situações que, às vezes, o roubo não é possível de ser trabalhado no acordo de não persecução penal. Né? O roubo à mão armada não é possível, né? O Conrado aqui que me corrija se eu estiver errado. Mas eu tive um caso muito interessante, que eu era o juiz ali do processo, e o rapaz estava algemado na audiência, né? E era um roubo a celular, eu acho, enfim. E a vítima, uma moça jovem, disse, eu quero depor na presença dele, sim, quero olhar para a cara dele, sim. E o promotor dizendo, não, a senhora não precisa. Não, se ela quer, né? Então deixa ela fazer, deixa ela. Então ela prestou depoimento e durante o depoimento olhava fixamente assim para ele e terminou o depoimento. E aí o promotor disse, não, a senhora assina e pode ir. Não, mas eu posso falar com ele? E o promotor disse, não precisa, gente. Não, se ela quer falar, fala, né? Então não vamos perder essa oportunidade. E ela olha para ele e diz, olha, tu sabe que eu sou diarista, tu sabe quanto para mim representa perder um celular que eu levei 6 meses para comprar? Tu sabe que eu sou pobre, que nem tu sabe. E o rapaz começou a chorar, se ajoelhou, o pessoal da SUSEP ali ficou naquele troço olhando para mim, né? Assim, mudou o script, né? Saiu do... O promotor incomodadíssimo com aquela situação, né? E ali dava para ter feito uma prática restaurativa. Poderia evitar a pena? Não poderia. Mas poderia influir na pena como atenuante genérica? Por mim, com certeza. A reparação do dano poderia ser feita ali. Assim como há outros casos, tantos que a gente recebe, como furto também, que era uma senhora que criou o rapaz, e o rapaz achou lá moeda estrangeira que ela tinha guardado, enfim. Mas, infelizmente, a gente não trabalhou nenhum caso ainda. Conseguiu selecionar um caso, mas depois, esse é um problema que a gente tem, problemas de ordem técnica, as pessoas mudam o celular e os contatos hoje todos são feitos por aplicativo de mensagem, a gente não conseguiu. Agora, isso é um negócio que me chama a atenção, né, Fábio? Sim, Leandro, porque, assim, é exatamente né, os crimes, porque para o acordo de não persecução penal ali é 4 anos a pena, né? Não pode ter crime com violência nem grave ameaça. Eu não sei, existem várias correntes a respeito disso. Assim, se tu pensares como transação penal, assim, por exemplo, né? Existem vários modelos. Tem o modelo norte-americano, tem o modelo alemão, né? Da Verständigung, que é aquele modelo em que na verdade, o réu ele não faz acordo com o Ministério Público, ele faz com o juiz, com a justiça, digamos assim, né? O Poder Judiciário, digamos assim, uma linguagem nossa aqui, e aí ele tem que confessar essa coisa toda, e também ali no caso, nós temos linhas parecidas, mas lá tu pode fazer com penas altas, né? E eu acho que exatamente nos crimes com violência, onde entra o componente físico e não físico humano, quero dizer, não o componente material só, que tu tem melhor chance, assim, né, de maior violência. Eu acho que o roubo seria uma possibilidade muito interessante. Até eu acho o seguinte, que deveria ter até quase que uma obrigação de, pelo menos, uma sugestão de que isso acontecesse, né? Quando eu falei no início, né, da nossa conversa, que eu falei da pena salário, trouxe um pouco para essa minha discussão que eu ando lendo agora no momento a respeito dessa coisa do tempo dentro do presídio,
tempo prisional, né, como um tempo fora, né, digamos assim, ele não é um tempo sincrônico, né, propriamente dito, dentro dessa estrutura. Eu também trouxe a minha ideia exatamente essa, porque o que acontece dentro da nossa sociedade? Ela é uma sociedade da performance, da competição, é o que o Hartmut Rosa coloca, né, muito bem nos livros dele, é a aceleração, né? A aceleração social que começa no século XVIII e vem desde a Revolução Industrial, que o mundo só acelera, 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 acelera enlouquecidamente, e aí quando tu não consegue mais correr na roda do hamster, né, na Hamsterrad, o que acontece? Tu tem um burnout, né? Então é isso. Então aí entra um psiquiatra alemão que eu também gosto muito da obra dele, que é o Thomas Fuchs, né? Que trabalha exatamente com essa perspectiva, assim, que na verdade hoje a ideia da doença mental, propriamente muitas psicopatias, assim, que é tidas dentro de uma categoria muito tradicional ortodoxa, tu trabalha com uma outra perspectiva, dentro de uma perspectiva social, que é o que a obra do Ehrenberg, que na verdade é muito, assim, tem influenciado muita gente, que há uma doença social, né? E quando a gente fala em doença social, fica um negócio meio perdido. Não, a doença social é isso, é tu viver dentro de um mundo de aceleração, que o capitalismo é um efeito do capitalismo, quanto mais selvagem, pior é, que transforma as pessoas em mônadas, tu vai te isolando, né, a partir dessa coisa que é aquela velha história, o indivíduo, mesmo ele nasce, o indivíduo como indivíduo, essa ideia ela nasceu no século XVII, né? Então, dali é que vem cada vez mais equipando, entre aspas, esse indivíduo, chegar na nossa época, que as pessoas têm um número, cada um tem seu celular, tu vive numa mesa, tem 5 pessoas, está todo mundo olhando aqui. Quer dizer, essa é um paraíso do fornecedor do celular, né? Só para dar um exemplo, assim. Então, esse tipo de coisa, quando tem... por isso que eu coloco assim, trabalhar com essa prática, ela é um negócio sensacional, porque é um nadar, não no sentido negativo, assim, do não vai dar em nada, não é isso, mas tu está trabalhando contra essa correnteza e tentando virar esse jogo, porque tudo é levado para ti simplesmente, como tu agora volto ao início da tua conversa, de tu reafirmar um sistema. Porque quando eu sou um crítico do nosso processo penal, né, nós temos 2 grandes modelos no mundo, né, que eu trago aqui sempre o Miriam Damasca, que trabalhei com ele na minha dissertação de mestrado. O que acontece? Tu tem um sistema hierárquico, né, que é um sistema de implementação de políticas públicas que o judiciário... Eu vou dar um exemplo típico do que é isso. É tu confundir o juiz como um órgão de segurança pública. O juiz não é agente de segurança pública, ele não é órgão de segurança pública, ele é juiz. Ele não está dentro de uma cadeia de segurança pública. E muitos colegas ainda não enxergaram isso. Nós não somos agentes de segurança pública. Então, esse é um grande desafio também de tu compreender isso e trabalhar com uma outra perspectiva. Enquanto, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tu já tem uma outra estrutura, mais comunitária. Claro, hoje está muito combalido isso em virtude das transações lá e tal. Mas, enfim, o que eu trouxe, assim, que eu quero referir, né, é que, na verdade, se tu vira um reprodutor. Aí, depois de tudo isso, né, uso até uma frase que é quase bastante chavão, quase, é um reprodutor da violência, mas é a verdade, né, o que tu disseste no início, assim, nós sabemos disso, por isso tu me perguntaste, tu está ali, não sei como é que tu consegue trabalhar dentro de um sistema reprodutor de violência. É um sistema reprodutor de violência, ele é um sistema. Agora, nós temos também que, por isso que eu acho importante, né, Fábio, eu acho que nós tivemos uma conversa rápida sobre isso,
algum tempo atrás, dessa questão da aproximação, acho que foi nós dois, não me recordo muito bem, dessa aproximação academia com as práticas. Acho que foi nós dois conversando sobre isso, né? Sim. E eu acho que isso é importante, assim, claro que cada um vai fazer o seu trabalho, mas eu acho que aqui no Brasil há uma grande grande separação, sim. Então isso traz um problema muito grande, porque aí acontece que uma colega que trabalha, que está convencido que o que ele está fazendo o dia inteiro, ele está fazendo justiça. Tem uma frase que eu adoro, que eu acho que era o juiz Holmes, né? Tem até aí o Holmes vinha na sua carroça lá no século XIX, eu não me lembro exatamente, mas acho que no século XIX, final do XVIII, e aí ele vem passando na carruagem dele, particular, indo para o tribunal, e aí um indivíduo diz: juiz Holmes, bom dia, faça justiça. E ele mandou parar o cocheiro: para, volta aqui. Mandou o cara voltar, disse assim: olha, eu só quero te dizer uma coisa, cidadão, o meu trabalho não é fazer justiça. Então, eu acho assim que dentro desse mundo, viu, Fábio, assim, em que nós ficamos apenas peças de uma grande engrenagem, que nós cada vez nos despersonalizamos. Isso é um retrato grande. Dentro o presídio é um elemento muito, assim, como é que eu vou dizer, praticamente assim de identificação dessa coisa, que tu ganha um número, tu perde a tua identidade. Eu sempre digo, o camarada, quando ele começa na polícia, ele já perde a identidade, ele é o elemento, é o vagabundo. Depois no presídio ele é o reeducando, ele é tu já fosse juiz também de execução penal, tu chega pro cara, eu nunca me esqueço, a minha primeira experiência, eu fui juiz de execução criminal, entrei no presídio, e o cara disse para mim: eu sou assim 157, doutor. Eu disse: mas como é teu nome, cara? Eu perguntei para ele. Não. E o cara levou um tempão, ele está me dando qual era o artigo que ele estava preso. Então, tu vai despersonalizando, é mais fácil de o Estado, por isso que eu falei no Damasca, a implementação, o nosso sistema é um sistema de implementação de políticas, não é nem política pública no sentido de Estado, de Constituição, é de governo. Esse é que é o grande problema. Então, dentro de um sistema capitalista, isso é um perigo, tia. Então, quando tu tem uma prática dessa, de tu conseguir colocar as pessoas, isso incomoda. É que nem o colega, ele certamente ele fez isso numa certa, entre aspas, ingenuidade, porque ele não conseguiu alcançar o tamanho do negócio, mas quando tu trata um negócio desse, ele é incomodativo para o sistema, porque ele quebra aquela lógica que é mais fácil, que é esmagar. Então, eu acho que essa lógica do nosso processo, que eu sou um grande crítico, né, do processo penal, especialmente o atual, algumas reformas estão para ser realizadas, né? Eu sou a favor dessas que vêm aí do juiz de garantias, não tudo, mas muita coisa, mas eu acho que a ideia é tu humanizar. A ideia é essa, é tu botar as pessoas para tu quebrar essa lógica simplesmente do carimbo, né? Eu acho que isso é muito complicado. E o mundo favorece isso. Nós somos umas mônadas, né? Então é isso que eu queria te dizer, assim, que eu acho que esse trabalho, na verdade, tudo isso que eu estou falando, que nós temos que aproximar a academia, os colegas têm que se conscientizar. Só para encerrar rapidamente, assim, que eu acho que é bem interessante, né? Nós tivemos um caso agora bem recente, que era o seguinte: lá na polícia houve uma denegação, houve um crime de abuso sexual, um familiar foi, digamos, imputado, não ainda imputado, mas assim está sendo investigado, foi um familiar próximo, foi afastado do lar, foi dado medidas, então, protetivas de afastamento do lar. Bom, passado o tempo, ele disse: olha, já estou aqui, na verdade, sem ver, né, o meu familiar há tanto tempo,
já faz 90 dias, eu quero voltar, não tem nada, até agora não tem ação penal, não tem nada, não tem nenhuma prova, eu quero voltar. Aí a colega, né, disse, olha, então vamos fazer o seguinte, tu examinou o negócio assim, realmente não tem por que ficar, porque até agora não tem nada, então... Bom, aí vem um negócio interessante, para ver o papel da vítima, é isso que eu quero chegar. Né? Como nós temos dificuldade de colocar as coisas. Aí, moral da história, a vítima diz, não, mas eu estou me sentindo ainda muito com medo, eu não quero a presença dele aqui dentro. Vamos trabalhar com um pouco mais próximo da realidade. É a filha, diz, olha, eu não quero, né, o pai dentro de casa, porque não, a coisa não está boa. Pois bem, aí o que fazer? Qual é o recurso? Aí começou o problema. Tu entende? Não tem ação penal, então aí começou a discussão, o quê? Recurso antidistrito? Aí o agravo de instrumento? Não interessa, tia. Isso é um de menos. As pessoas se prendem nos rótulos. Olha aqui, nós temos que pensar o seguinte, tá? Só que tem um detalhe. Nós temos que dar voz a essa vítima que quer ver uma discussão sobre isso. Tem que ter alguma coisa. Então, eu vejo assim, sabe, tu vê como o nosso sistema, ele trabalha assim umas lógicas estranhas. De uma certa forma, ele vai implementando tudo de uma vez só e vai para o réu e engata o inquérito direto na ação penal, ou então ele não quer saber, a vítima tira completamente fora a vítima do jogo, né? Então, eu acho que, só para resumir a ópera total, eu acho que os crimes violentos, crimes que têm maior sensibilidade da violência, eu acho que eles é que tinham que entrar exatamente nessa questão que tu mencionas. Né? Eu achei curioso essa questão da figura do juiz inglês, né? O juiz rico, impertigado, o homem, né? De meia idade. Porque às vezes me dá a impressão, assim como metáfora, que a gente está se reconduzindo para essa figura, muitas vezes, por uma desconexão social. Eu dou aula na Escola Nacional de Formação de Magistrados, então eu interajo muito com os magistrados que estão começando na carreira. E hoje mudou o perfil, né? Eu não sei que idade tu começasse, eu comecei com 26, mas hoje você vê pessoas, certamente com mais de 30 anos, pela dificuldade que virou essa grande competição, que é o negócio do concurseiro. Mas algumas coisas me assustam ali, às vezes, nessa interação. O cara ali que nem assumiu e está ali pesquisando uma caminhonete de R$500 mil, a colega lá que está assumindo, vai assumir no interior do Sergipe e diz, professor, agora que tem processo eletrônico, eu podia morar em Miami. Não, querida, tu não pode, tu tem que estar lá, as pessoas têm que te ver. Então, senão tu vai fazer outra coisa. Até foi um pouco deselegante, mas aquilo me chocou demais, entende? Essa desconexão, eu lembro aquele vídeo do Robert Stevenson, né, aquele advogado que atua lá só com presos do corredor da morte, que ele diz isso, que ele foi dar uma palestra na Alemanha e foi falar sobre a pena de morte nos Estados Unidos. E uma aluna da universidade disse, não, a gente não gostaria de ter esse debate sobre pena de morte aqui nesse país, na Alemanha. Porque, motivos óbvios, né? O sistema aniquilou pessoas aqui reiteradamente e não cabe essa discussão aqui, porque isso é tão... E ele disse, não, mas é que lá nos Estados Unidos as pessoas moram ao lado das pessoas que são mortas por injeção letal e ninguém dá bola para isso. Então, como é que... São esses fenômenos que eu não consigo ainda, talvez vocês entendam, eu não consigo entender como é que numa cidade como Portland, 90% caucasianos, eles quando morre o George Floyd, eles se deitam sobre a ponte, jovens brancos, para se manifestar contra a dor daquela morte da violência policial. E aqui o cara é morto com 80 tiros pelo exército e não existe, né? Então essa desconexão que acaba
atingindo, sim, agentes de Estado, e esse é o grande problema que eu vejo. Falaste da falta de humanismo. Eu lembro nas audiências de custódia, tinha aquelas perguntas padrão do CNJ, né? Então, você usa drogas, você isso, você aquilo. E eu, às vezes, eu fazia uma pergunta assim: conheceu teu pai? Pai? Não, pai não. Tá, mas como não? Não conhecia, não tive, não me lembro, batia, era alcoólatra, era ausente. Mas era o momento em que ele fazia assim, ó, e ali estabelecia uma certa conexão. Porra, por que ele está me perguntando isso? Não naquela perspectiva do juiz da infância e juventude que vai ali dar mijada no guri porque vai ser o continente paterno, que ele nunca teve. Não, não é isso. É dizer assim, cara, tu teve pai, tu... E eu via que aquilo desacomodava o sistema. O promotor se mexia na cadeira, o defensor também, porque aí, é como tu falou, aí nasce o problema, né? Eu vou ter que lidar com isso, né? Se nós ficarmos ali no nosso procedimento usual, não vai acontecer isso. Então, o humanismo e a desconexão social acho que é um grande problema. Infelizmente, eu vejo que isso até em gerações mais jovens de magistrados, infelizmente. Tu sabes, não estou falando de ninguém, só para ficar claro. Não, não não, de não, ninguém não. específico. Não, mas nem eu. Nós estamos trabalhando num plano, por isso que o nosso programa aqui, a nossa diálogo é Direito e Filosofia, muita filosofia. Nós estamos trabalhando num aspecto mais acadêmico, né? Não, Sim. lógico que não, né? A gente traz às vezes um caso, assim, mas nada a ver, né? Eu acho que as críticas, assim, elas são todas construtivas, né? Não é especificamente contra A ou B, né? São críticas gerais, assim, do próprio sistema. Não, eu ia colocar assim essa ideia, né, da desconexão assim do juiz. Eu acho que isso é um problema sério. Assim, eu acho que é um problema bem sério. Eu entrei já com 29 para 30, já tinha filho, fui com a família. Era um perfil diferente na minha época. Então a gente também, na época nós ganhávamos muito pouco, então era tudo uma situação bem diferente, assim, né? E era uma outra realidade também. Eu entrei em 1988, então faz muito tempo, né? Eu estou nesse negócio há 33 anos, então o negócio é muita coisa. Então, e mais 4 de advocacia antes, né? Então, assim, mas o que eu quero colocar, sabe, que esse é um problema sério, acho que dos juízes, essa falta de, é falta de filosofia. Eu acho que tem que ter um pouco o pé na realidade, né? Essas disciplinas, digamos assim, afins, né? Psicologia, sociologia, filosofia. Eu acho que os magistrados ficam e se distanciam muito. Hoje ainda dizia para a minha assessoria, tu tem que ter questionar, tu tens que estudar, porque senão assim, tu fica com discursos de 10, 15 anos e não entende o que está a realidade. Há uma tendência muito grande, né, que o magistrado ele vá procurando as soluções só na jurisprudência. E a jurisprudência ela na verdade nem sempre ela é isso. Ele está fazendo uma jurisprudência que depois alguém vai procurar na jurisprudência. Então fica um negócio assim que tu não consegue. Então é por isso que tu tens que desafiar às vezes as coisas, né? É muito interessante isso aí. Mas, Leandro, acho que nós estamos chegando eu gostaria, já no horário. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui. Eu fiquei me mordendo, né, quando o doutor Fábio colocou algumas questões. Mas eu vou te dizer, Conrado, eu, até depois do depoimento de vocês dois, né, meio desiludidos com os novos concurseiros aí, né, há umas 3 semanas atrás, um grupo de juízes recém-impossados, assim, a maior parte do Paraná, mas por todo o Brasil, porque eles faziam concurso por todo o Brasil, me convidaram para debater filosofia com eles. Eles se conheceram se preparando para o concurso e continuam estudando, mantiveram um grupo de estudos. E eles fazem reuniões periódicas, leem obras e fazem debates periódicos. Então, acho que tem esperança também, tem pessoas bem interessantes, né? Assim, e o grupo muito rico e muito preparado, inclusive, né? E com uma preocupação
de uma formação para além dessa da dogmática jurídica. Tanto é que estavam conversando comigo a respeito de filosofia do direito, e o próximo convidado também era nessa temática, né? Mas eles estudam diversos temas. Mas eu queria ver contigo a questão ainda da justiça restaurativa, que teve alguns aspectos ainda que para mim são até é o professor Mário do Uruguai que ele colocou, né? Algumas questões, e depois eu conversei com o Dr. Leoberto também, né? Mas a questão assim, ó, que uma das coisas que me causa assim algum receio com a justiça restaurativa nos moldes como vem sendo tratada aqui no Brasil, os moldes como o professor Mário nos apresentou lá do Uruguai, me pareceu algo bem interessante, mas daqui no Brasil, às vezes quando eu vejo o pessoal falando em justiça restaurativa, eu fico com um pouco de preocupação, não só os crimes de violência, mas hoje eu acho que vocês já me mostraram que talvez tenha um espaço para crimes violentos, né, em que se vai abordar a justiça restaurativa, mas eu fico um pouco de preocupação ainda com a questão da reincidência. E o doutor Leoberto diz que acha que mesmo nos casos de reincidência, haveria espaço para a justiça restaurativa, né? E eu vou colocar até por quê. Eu estava pensando até como é que eu vou apresentar esse argumento, mas eu posso colocar, por exemplo, do modo que o professor Mário falou da experiência do Uruguai, em que eles começaram a fazer alguma coisa em termos de justiça restaurativa para crimes financeiros, e eles disseram assim, olha, quem se arrepender de pagar os impostos aqui que está devendo, a gente dispensa a aplicação da pena. E ele disse que deu fila na frente, todo mundo dizendo assim, realmente, eu fiz isso, está aqui, e aí acaba tirando a natureza da pena. Mas eu vou... Uma outra forma de trabalhar isso, que era como eu trabalhava com meus alunos, na disciplina de hermenêutica, é um autor que eu recomendo para vocês, muito interessante, né? Eu sei de alguns juízes, inclusive, que já andaram estudando ele, e alguns professores de filosofia que deram curso para magistrados e para escritórios de advocacia a respeito desse autor, que é o Neil McCormick, em termos de argumentação jurídica, e tem um livro excelente que é Retórica e o Estado de Direito. E ele fala da racionalidade do direito e como se argumentar dentro da racionalidade do direito. E o nosso direito, ele é professor de Edimburgo, né? E o nosso direito, a racionalidade do direito nosso aqui da nossa época, nem sempre foi assim. Aí ele dá um exemplo que é do rei Salomão. E vocês conhecem, né? A história do rei Salomão. Ele tinha duas mulheres, né? Uma delas, as duas dormiram com os seus filhos recém-nascidos, e uma delas acabou sem querer matando o filho, se eu não me engano, sufocado, né? Deitou sobre o filho enquanto dormia e morreu o filho. No dia seguinte, elas acordaram e havia uma criança viva e uma morta. E as duas diziam que eram mães. E foram levadas à presença do rei Salomão para ele decidir. E aí chegaram para ele e disseram assim, ó, olha, as duas dizem que é mãe dessa criança. E o rei Salomão não pensou duas vezes, disse, tragam-me a espada. As duas são mães, então tragam-me a minha espada. Vou dividi-la e vou dar a metade. E uma dessas mulheres pulou na frente e disse, não, se o senhor vai dividir, a mãe é ela, eu não sou a mãe. E o rei Salomão, o que ele fez? Deu a criança exatamente para essa mulher. Então, é uma racionalidade diferente. E é aqui que chega o ponto do Neil McCormick. Primeira coisa, né? É uma sentença perfeitamente justa, apesar do Conrado achar que juiz, né, nem sempre não deveria trabalhar com justiça, mas essa é uma sentença perfeitamente justa, porque eu já pensei eu passei anos discutindo isso com meus alunos, e me parece que mesmo que se ele tenha errado biologicamente, ele acertou afetivamente, né? Se a mãe, aquela outra pessoa era tão egoísta a ponto de deixar sacrificar o seu filho para não abrir mão do filho, ela não era mãe biológica ou não era mãe afetivamente falando, né? Não era aquilo que a gente imagina de uma mãe, né? Então a outra pessoa certamente era a mãe dessa criança, mesmo que não tenha acertado biologicamente, provavelmente acertou. Contudo, diz o Neil McCormick, nessa situação, você não tem como trazer isso para os dias de hoje. Se um juiz de família resolve fazer isso no tribunal hoje em dia, diz ele, vai dar problema. Primeira coisa, vai começar a verter sangue, porque pode ser que algumas mães, as duas queiram os filhos, né? Pode ser que dê problema isso numa vara de família. Mas, ainda que isso não aconteça, os advogados eles vão usar essa racionalidade e vão dizer, olha, aqui a gente trabalha num plano universalista, né, de universalidade do direito. Então, o advogado vai dizer assim, ó, já vai instruir o cliente. Na hora que o juiz disser para você que ele vai dividir a criança, você abre mão da criança.
porque aí ele entrega para você essa criança. Então, diz o Neil McCormick, em que pese essa sentença do Salomão ser uma sentença perfeitamente justa, ela não se aplica para essa racionalidade que a gente tem. Porque a gente cai numa racionalidade jurídica que não comporta essa questão casuística, porque a tendência de universalização vai gerar problema em termos, inclusive, de argumentação jurídica. Da mesma forma, a questão da justiça restaurativa não parece cair numa situação dessas também, em que essa ideia, né? E por isso que eu estou falando de reincidência, porque eu entendo que num caso em que a pessoa houve uma falha, por exemplo, o caso que você trouxe, né? Houve uma questão culposa lá, né? Aquele caso do acidente na universidade, que o armário, né? Aquele caso, acho que dificilmente a pessoa repetiria essa ação, ela não teve intenção, né? Então, é diferente. Agora, na medida em que o cara, vamos supor assim, ó, num crime de assalto, vamos dizer, a mão armada e roubo, né? O cara é preso, aí ele leva lá. Tem algum benefício em função da justiça restaurativa, né? Eu vejo se ele tenta reparar ainda o que ele cometeu e ainda sofre alguma punição e até mesmo encontro, até pode ser. Mas se ele é pego de novo, reincidindo nisso e reincidindo nisso de novo, será que aí tem um papel para a justiça restaurativa nessa questão da reincidência? Como é que fica isso? Como é que vocês enxergam essa situação? Será que não destrói a racionalidade do direito? Bom, só sobre a questão só para ficar claro, eu tenho preocupação com a falta de conexão social de novos magistrados, mas eu não sou um pessimista completo em relação a isso, porque eu tenho vivenciado também experiências positivas como essas que tu referiste. Há uns 2 anos eu tive na PUC para conversar com os acadêmicos de direito do primeiro semestre. E ao final da aula, alguns vieram falar comigo e eles disseram: eu vim de comunidade e muitas coisas que tu falou e fizeram sentido para mim. E aquilo foi muito interessante para mim, porque eu venho da época em que a PUC não tinha essa questão das bolsas, né, da possibilidade de ter essa diversidade de olhares em razão da distância social. E na última aula que eu dei foi para juízes novos, foi em 2 de março de 2020, um pouquinho antes da pandemia estourar, em Fortaleza. E lá eu fiz um círculo com alguns juízes novos e 4 ou 5 tinham passado fome na infância. Então, também tem essa outra realidade, né, que talvez essa diversidade vá trazer. A questão da racionalidade, eu acho que ela dá para ver por 2 prismas, né? Porque mesmo o meu livro que é a minha dissertação de mestrado, ela é sobre isso, né? Mesmo os tribunais invocam, os juízes invocam um juízo de ponderação, mas a gente vai ver são juízos muito tênues de ponderação, quase que num balanceamento muito primário, assim, mesmo o Supremo, se você vai atrás, ora fala em princípio da proporcionalidade, ora em ponderação, ora em racionalidade, mas você não vê operações, testes mesmo de ponderação estruturados, né, como os alemães fazem, enfim. Então, mesmo essa ou como o Conrado falou, se apegam em precedentes. Muitas vezes eu trabalho também, tenho lá meus processos, né, evidentemente, que pagam o meu pão, né, e a justiça restaurativa me satisfaz a alma. E nesses processos, às vezes, o assessor lá traz uma jurisprudência e eu digo: não, mas lendo os casos, não tem nada que ver uma coisa com outra, a questão dos precedentes também. Então, a racionalidade, né? Você pode muito bem reconduzir um argumento de principles a um argumento de policies e só dar um verniz jurídico ali de racionalidade, de argumentação jurídica, que em relação à reincidência em si, porque aqui tu está colocando uma outra situação, né? Você vai trabalhar com o reincidente na justiça restaurativa. Mas o que as pesquisas mostram nesse manual da ONU, claro que é um panorama global, é que
As práticas restaurativas são muito eficazes para evitar a reincidência, que é uma outra situação, né? Então, você colocou o contrário, né? Ele já é reincidente e vai se fazer uma prática restaurativa. Eu acredito que, em determinadas situações, pode ser bem exitoso, porque sempre o sistema ofereceu mais do mesmo. Não estou falando nem o que levou ele a delinquir, mas o próprio sistema de justiça ofereceu mais do mesmo. Se você oferecer um outro espaço de apoio, talvez o resultado seja diferente. Nós fizemos uma live que está no YouTube com duas colegas do interior que fizeram um trabalho numa prisão, uma penitenciária importante que é do Rio Grande do Sul, e alguém perguntou ali, na parte das perguntas, mas vocês não tiveram medo de entrar na cadeia? Porque sentaram lá em círculos com eles, sem algema, sem nada. Tivemos, natural, né? Natural que a gente tivesse. Mas eles também tiveram. Como assim eles também tiveram? Porque eles acharam que era mais do mesmo. Vai para a parede, abre as pernas, sabe? Anda. Não. E era gente ali querendo escutar. Então, eu não sei, até o momento em que se propicia que não seja mais do mesmo, um sistema violento, em que vai, como diz o Conrado, etiquetar as pessoas, talvez possa, sim. O grande problema, e aqui eu encerro essa minha consideração, é o follow-up. Porque nós não temos no sistema de justiça criminal, que é hermético, dentro de uma sala de audiência e os órgãos de segurança, a gente não tem rede. A gente não tem como na infância, na juventude, como se construiu na violência de gênero, rede. Então, muitas vezes eu fui, um tempo, juiz da Vara Criminal de Porto Alegre, que só julga crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, vejo um horror que era trabalhar com isso. Eu vi esse problema em escala. Muitas vezes, quando eu absolvia, eu condenava o sujeito, eu ficava muito preocupado com aquelas pessoas depois, especialmente com as crianças, porque eu pensava, tá, e agora? Absolvendo, condenando, né? Vai voltar para essa família disfuncional? O que fazer com essa criança? Porque não tinha rede. O processo penal termina ali. É claro que vai ter execução da pena. Então, esse é o problema. Talvez se pudéssemos ter uma prática restaurativa estruturada, mesmo num crime grave. E outra coisa, nós não trabalhamos na perspectiva do sistema restaurativo penal abolicionista. Não é para substituir a pena. Em alguns casos, como na Corte de não persecução penal, processo do GECRIM, sim, mas para crimes graves, não. E as abordagens podem ser as mais diversas. Já fomos procurados no Sejusc por uma mãe de uma vítima de um crime de homicídio consumado que queria se encontrar com uma pessoa que tinha tirado a vida do filho. E a gente ficou muito chocado, porque, na verdade, ela disse, a única pessoa que pode dizer as últimas palavras que ele falou foi o cara que matou meu filho. Eu queria conversar com ele, não vou bater nele, não vou xingar ele. Eu só queria que ele me dissesse. E dissesse o porquê. Então, veja, não tem nenhum... Ele vai continuar cumprindo a pena, não tem não é a perspectiva abolicionista, é isso que eu gostaria de dizer. Para mim, tá perfeito, adorei. Conrado, quer deixar uma última palavra para o nosso convidado, Dr. Fábio? Tá. Não, antes só uma coisa, a questão assim de quando eu fiz a referência do juiz Holmes, né? De deixar claro isso. Eu acho que a questão, existe um ideal de justiça que todo ser humano tem. Pode ser metafísico, pode ser... Eu acho que a gente não pode ter a pretensão de achar que vai fazer justiça. Eu acho que essa é a coisa. Agora, que tu te encaminha para algo assim, isso é uma coisa do ser humano, né? Aí eu vou entrar numa antropologia, aí, ou sei lá, numa metafísica, o que for. Não, mas eu acho que existe né, a gente... Eu acho que enfim, né, que na verdade todo mundo procura, de uma certa forma, se aproximar desse ideal. Né? Bueno, Fábio, muito obrigado, foi excelente a nossa conversa, gostei também demais. Espero que a gente consiga até em algum outro momento dar sequência a esse bate-papo assim, e acho muito legal
né? Quero te parabenizar pelo trabalho, pela área que tu está trabalhando, pelos teus questionamentos, que eu acho que o Christian Dunker, eu acho que tem uma expressão que eu acho muito legal, acho que é dele até, não tenho certeza agora, mas acho que que a dúvida é a ética do século XXI. Então, o indivíduo que não tem dúvida é um, eu vou falar um português, claro, já é uma certa, o cara é meio obtuso, né, cara? Porque a dúvida é que abre os questionamentos, né, é exatamente o que te leva à investigação. Então, eu acho que bom que tu tenhas dúvidas, né, a respeito de se vai funcionar, como é o melhor funcionar, enfim, eu traduziria isso mais tudo, juntaria tudo nessa questão que tu disseste, eu sou muito crítico. Eu acho isso uma qualidade enorme, tá? Então, muito obrigado por ter vindo e ficamos em contato, né? Já aproveito para me despedir também do Leandro. Leandro, boa noite. Prazer em te rever. Fazia tempo que a gente não se via, só se vê nas lives, né, aqui. Então, as nossas gravações. Então, fica aí. Saúde e paz para vocês, tá? Era isso Doutor aí. Fábio, uma última palavra para o pessoal que nos acompanha aí. É aquilo, né, que eu acho que era o Bertrand Russell que disse, né, que o problema do mundo é que as pessoas inteligentes, né, estão cheias de dúvidas e as idiotas estão cheias de certezas, né, mas na verdade eu fico muito agradecido. Claro que é um ideal quase naquela parábola do Galiano, que na verdade ele fez justiça em vida, né? Diz que não foi dele, né? Foi de um cineasta com quem ele dividia uma mesa lá em Cartagena das Índias, que da utopia, né? Então, eu vejo a justiça restaurativa como a utopia lá do Galiano, né? Para que serve, então? Né? Serve para caminhar, porque a gente tem que ir avançando, fazer avanços civilizatórios, mesmo que seja passos pequenos. A gente, na nossa realidade, é muito difícil. Às vezes a gente tem que dar 2 passos atrás. Às vezes o gestor que está lá acredita mais ou não acredita tanto, não temos recursos. Mas, na perspectiva desse ideal de justiça, que eu acho que a Kay Pranis consegue definir muito bem, que ninguém pode experienciar o valor de justiça senão nós próprios, né? Aquela coisa que a criança pequena que está brigando com o irmão ali mais velho e o irmão mais velho se prevalece e diz, mãe, foi ele, e o pequeno sabe que não foi ele, né? E então ele fica com aquele sentimento injusto. Claro, é muito pueril essa colocação, mas a gente acaba perseguindo porque em nome desses valores ali que a gente acredita. Muito obrigado e espero que a gente possa estar junto outras vezes aí, até presencialmente. Uma boa noite para vocês. Doutor Fábio, muito obrigado. Adoramos aí a nossa conversa. Tenho certeza que o Conrado e o pessoal que vai assistir vai adorar também. Foi um prazer mesmo conversar com o senhor. E o senhor alia exatamente a prática com a teoria em termos desse tema de justiça restaurativa. Meus parabéns pelo trabalho. Adorei mesmo. Vou encerrando aqui, então. Boa noite para vocês. Abração, boa noite.